Guncast. Tô aqui hoje com o brother Rodrigo Barros, que teve uma experiência muito enriquecedora. 3 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Científico, econômico, tecnológico e de inovação. De Guarulhos. De Guarulhos. E Guarulhos, que é uma cidade que é o quê? PIB, população do Brasil, assim. Hoje a gente é a 8ª cidade do Brasil. Olha aí. Né, em população, 2ª do estado de São Paulo, só perdendo para a capital. E uma curiosidade, é a maior não capital do Brasil e da América do Sul. 3 paradas que tu aprendeu. Assim, então, eu chamei esse episódio de Inovação e Gestão Pública porque você entrou com esse propósito de inovação. Queria entender. Primeiro o cara chega lá. A primeira pergunta, o cara chega lá. Como é que é a primeira semana? Cara, então, eu fui super bem recebido, assim, pelos colaboradores. O que eu fiz no primeiro dia, para te dar uma ideia? Eu juntei todos os colaboradores da secretaria e fiz um super bate-papo de 2 horas, conversando com eles e conhecendo cada um deles. E aí eu passei uma primeira semana conhecendo e entendendo como é que era aquela máquina, o que fazia ali dentro. E daí depois, a partir disso, eu fui planejar, né? Então, a primeira semana, eu diria que eu fiz um grande diagnóstico, né? E aí depois eu fui planejar o que fazer. Mas o que mais mudou, talvez até já para responder a pergunta até anterior que você tinha feito, foi porque eu cheguei lá com uma visão muito empresarial, porque era todo o meu background, né? E quando eu cheguei lá com toda aquela visão empresarial, muita coisa que drivada para resultado foi legal, deu certo, sim, mas muita coisa bateu na parede, assim, eu me confrontei, cara, e tomava na cara, assim, ó, toma! E aí eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo, né, cara? E aí eu percebi o seguinte, cara, você precisa estar aberto para essas novas perspectivas e respeitar a verdade de cada ambiente, sabe? A verdade ali é muito diferente e não adianta você trazer só a perspectiva que eu tinha e querer fazer aquilo acontecer. A minha perspectiva pode somar ao que existe ali, mas ela não pode querer confrontar o que existe ali. E eu acho que essa foi um dos maiores aprendizados que eu tive ali e principalmente uma maior mudança que eu tive enquanto ser humano e até profissionalmente, porque eu aprendi a respeitar cada ambiente. Então assim, hoje eu venho para o ambiente, eu venho com as minhas perspectivas, eu venho com as minhas crenças, mas eu quero entender o que está ali e entender como eu acomodo as minhas perspectivas e crenças e as minhas forças, eu diria, as minhas competências, mas dentro daquele contexto, daquele ambiente. Não adianta você querer confrontar e bater de frente e querer brigar com aquilo. E aquilo me deu uma visão muito mais holística da sociedade, né? Assim, esse drive por resultado. Eu fico vendo, por exemplo, muito amigo meu em grupo de WhatsApp colocando algumas coisas em relação à política, em relação à gestão pública, que eu acabei, assim, eu não entro mais nesses debates de WhatsApp, mas quando eu tenho oportunidade eu falo pessoalmente com essas pessoas para dizer o seguinte, cara, não fala do que você não conhece, assim, sabe? Porque aí você cria alguns julgamentos que no final do dia ou você simplesmente aquilo vai ficar em vão, não vai servir de nada, mas se você realmente quer promover uma mudança, constrói um diálogo, abre um diálogo em cima daquilo, né? Que aí você vai colaborar com uma mudança, mas querendo julgar algo que você não sabe, assim, eu falo numa boa, não sabe, não conhece, nunca viveu. Né? Eu acho que experiências geram propriedade e hoje isso é muito legal. É incrível como, por exemplo, quando antes de eu entrar, aquela visão, né, que o Brasil estava vivendo e está vivendo ainda, né, daquela esquerda contra a direita, né, cara, não existe isso. No final do dia, não existe, porque quando você senta lá na cadeira e que você tem que trabalhar e que você tem ali, no caso de Guarulhos, 23 mil funcionários públicos, a máquina é muito grande, você tem gente de todas as crenças ali. Né? Mas você tem muita gente boa, cara. Aproveitar aquela diversidade a teu favor, sabe? Você conseguir liderar aquelas pessoas com um propósito grande de transformação da cidade, de transformação do status. Cara, uma das principais colaboradoras que eu tive e acho que uma das pessoas que mais me ensinou é uma pessoa afiliada ao PCdoB. Sim. Né? Então assim, e aí quando você pensa em esquerda-direita, o PCdoB é super esquerda, cara. E aí você fala, mas como que ela te ensinou? Cara, ela me trouxe uma visão que eu não tinha.
ela me trouxe uma aprendizagem nova, ela me trouxe novas perspectivas em relação à sociedade, em relação à coisa pública, em relação à complexidade que tudo isso é, né? E a gente às vezes quer tratar de uma forma muito simples, e como que pode ser simples você ter 700 mil pessoas que tem muito problema? Como pode ser simples você ter uma população de 140 mil alunos na escola pública e que segunda-feira é o dia que você mais tem gente indo para a escola para comer, né? Porque não comeu no final de semana? É disso que a gente está falando. E eu estou te falando de Guarulhos, né, Murilo? Eu não estou te falando do interior, de, sei lá... lá de Pernambuco... Não. O bagulho é... Estou falando aqui, ó. Nós estamos falando de 20 quilômetros da capital de São Paulo. Pertinho do aeroporto de Guarulhos. É isso. A turma decolando para Paris e a 3 quilômetros dali. Eu te falo a verdade, assim, cara. A gente está numa evolução constante enquanto sociedade. O capitalismo é o que a gente vive hoje. Mas eu acho que a nossa evolução, a gente hoje tem que entender e tem que questionar muito essa forma de viver e de evoluir, né? Então, enfim, eu sei o quanto você busca esse tema de evolução, de autoevolução, de aprendizagem, que é o que você trabalha muito, de fugir do convencional e daquilo que a sociedade prega para você. E no final do dia eu acho que a sociedade já vai se questionar muito mais, né? E se questionar é bom. Cara, a gestão a liderança mais difícil de todas é liderar pessoas que você não pode demitir. Que você não pode, porque no mundo privado a pessoa não é o papel dela ali, não é pra ela. Inclusive um amigo meu, Suti, me ensinou, né, Murilo? Eu sempre doeu muito demitir uma pessoa, meu Deus, isso passei uma semana passando mal. E ele falou, cara, pense que você está libertando ela para ela buscar um caminho que não é aqui, entendeu? Enquanto ela está aqui, ela está ocupando o espaço de pessoa que era para estar aqui, e o espaço dela em outro lugar está sendo ocupado. Só que na gestão pública não é assim que funciona, né? Cara, na gestão pública, eu acho que tem uma parada que a gente precisa questionar e que está sendo questionado agora, né, que é você criar mais meritocracia, você criar uma forma das pessoas... Você não pode, obviamente, chegou um prefeito novo, vai demitir todo mundo. Não pode. Imagina como seria isso. Né? Então você não pode deixar isso na mão da política, mas você precisa construir um processo de meritocracia para isso e fazer com que as pessoas consigam criar ali um processo de motivação contínua, consiga criar um processo de crescimento contínuo. E que para isso não tem como você não trabalhar aquela coisa do medo e do amor, né? Claro que é melhor ser pelo amor, mas também não tem como a pessoa sentar ali na cadeira e saber que, bom, depois que eu passei nesse concurso, eu nunca mais vou ser mandado embora dos próximos 35 anos da minha vida, não importa o que aconteça. Assim, importa sim o que aconteça, né? Você tem ali pessoas incríveis e que estão adormecidas, né? E que acabam estando adormecidas por uma série de fatores. Ficam adormecidas pela corrupção, ficam adormecidas porque tiveram líderes que não valiam a liderança, tá certo? Mas que ficam adormecidas também pelo processo pelo qual elas passam talvez há 10, 20, 30 anos. Né? Eu tinha uma funcionária lá de 34 anos que ela não está adormecida. Isso é incrível! Há 34 anos ela está lá, naquela função, cara, ela tá na pegada. Ela tá fazendo acontecer, sabe? Ela tá... E assim, o problema dela já não é mais financeiro. Como acordar os servidores públicos? Então, eu acho que precisa, em primeiro lugar, você precisa ter uma liderança que crie a gente fala muito de propósito, então, que crie um propósito muito claro através de uma visão. Né? Então você precisa ter uma visão clara dizendo o seguinte, olha, o que eu quero durante essa gestão é essa mudança aqui. Né? Porque dá para querer 20 mil coisas. Né? Isso daí é igual o técnico de futebol. Todo mundo é técnico de futebol. Todo mundo, então, tem uma ideia brilhante para aquele negócio. Né? Nesse trabalho que a gente fez do Guarulhos 2040, por exemplo, para mim ficou muito claro o quanto a gente precisa entender o que a gente quer para a transformação. E aí vem muito daquela coisa do self-awareness, né? Porque você precisa conhecer a cidade e conhecer o que a cidade é. Eu não posso fazer Guarulhos e querer ser Cotia, tá certo? Sim. Não dá, elas têm características diferentes, ela tem história diferente, competências diferentes, forças diferentes. Então a cidade se conhecendo, então respeitar a cidade, respeitar quem ela é, entender as suas potencialidades e trabalhar um plano de médio prazo naquilo. E isso, por exemplo, foi algo que acordou muita gente lá. Eu tinha muita gente adormecida lá,
incrivelmente capacitada, mas incrivelmente mesmo, tô falando de gente muito inteligente, Murilo, muito inteligente, né? Incrivelmente capacitada, e que a hora que eu, lancei o Guarulhos 2040 tal, essa galera começou a querer sair de outros lugares, de outras secretarias e vir para esse projeto, né? Então, assim, eu acho que uma boa liderança, com uma visão bacana e com um grande propósito, você atrai gente muito bacana. Eu vi uma palestra lá no Startse que eu dei, lá no Expo Center Norte, com o Felipe e a galera lá do Startse, o Maurício, e o que aconteceu foi que na palestra eu disse que liderar na gestão pública é muito mais difícil do que liderar na iniciativa privada. Porque na gestão pública você não tem o medo da pessoa falar, pô, se eu não render aqui eu vou ser mandado embora. Sim. Você não trabalha com isso. Então você tem que realmente conseguir liderar por propósito. E foi a mesma coisa que eu falei na Caixa, quando eu fui visitar a Caixa, e esse meu stories viralizou na Caixa como uma coisa positiva dos líderes assim, tá vendo como é foda ser líder aqui? Lançaram a mesma coisa. Olha só, o mesmo, muito parecida. A mesma mensagem em contextos diferentes. Só que o pessoal da Caixa ficou, porra, muito legal, ele falou, é isso mesmo, é foda ser líder aqui, porra. Que eu falei, quem lidera organização pública está preparado para... Muito, mas muito. Muito. E aí o que aconteceu foi o seguinte, aquele vídeo foi editado, foi tirado de contexto, e a oposição, então a gestão pública tem isso, né? Você quando está na política, você vai ter a oposição, enquanto você, situação, está trabalhando, a oposição está pensando em como te prejudica. Né? Assim, o problema inclusive é esse, muitas vezes você não tem uma oposição que está pensando na cidade e nos cidadãos, tem ou na sociedade em geral. Você tem uma oposição pensando em como é que prejudica a situação. Independente se aquilo vai fazer bem ou mal, ela pensa em como prejudica a situação. Então acho que isso em todas as prefeituras, todos os governos, é um padrão. Eu tenho convicção de que Eu tenho convicção do que eu vi, eu tenho convicção do que é. Né? E aí você tem um grande... Aliás, dá para falar um pouco sobre isso depois, só explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi que a oposição tirou isso de contexto, isso começou a viralizar na rede social e nos grupos de WhatsApp de servidor público. E aí, cara, durante uma quinta-feira isso rolou, e eu sei que assim foi convocada uma greve para que o prefeito me demitisse do cargo de secretário. E aquilo foi, sem dúvida, a maior gestão de crise que eu já tive na vida. E na tua cabeça, o que tu ficou pensando? Puta, que eu me meti, tu ficou meio que... Quando estourou, tu tava quanto tempo nesse jogo? Cara, isso foi muito louco, porque assim, era setembro de 2017, então eu tava aí há 9 meses na gestão pública. Eu já tinha enfrentado um momento de crise com o pessoal de oposição também, já em março, que aí minha família já tinha dado aquela desestabilizada, minha esposa, meu pai, falaram, pô, sério que você vai ficar nisso? Você não quer pensar em sair e tal? E ali eu falei, não, vamos seguir. E aí quando foi setembro, foi muito louco, porque assim, eu acredito pra caramba em energia, sei que você também acredita. E cara, eu fui pro Rio de Janeiro dar uma palestra, participar de um evento lá de gestão pública, e meu celular, quando eu pousei no Rio, não funcionou. E eu passei o dia inteiro sem saber o que estava rolando. Quando chegou no final da tarde, o prefeito conseguiu me achar lá no evento e falou, cara, fica tranquilo, vamos trabalhar, vamos pensar em como é que a gente faz. Eu falei, do que você está falando? Aí ele falou, porra, como do que eu tô falando? Eu falei, cara, não sei do que você está falando. Ele falou, cara, você tá maluco? A internet tá bombando aqui, os negros estão pedindo tua cabeça. Eu falei, cara, eu não tô acompanhando nada disso. E aí eu consegui acessar a internet de lá, ver o que estava acontecendo, peguei o avião, voltei, cheguei em Guarulhos, pousei, entrei no carro do Adam, que trabalhava comigo na época, hoje é nosso secretário de gestão em Guarulhos. Entrei no carro, meu celular ligou. E a hora que ligou, cara, tinha, sei lá, 3.000 mensagens, marcações e tudo mais, e eu tava sendo destruído pelo funcionalismo público. E aí foi muito louco, Murilão, porque é incrível como a maior experiência que eu tive disso é que a verdade prevalece. Opa, sim, olha, só o amor que conhece o que é verdade. Só o amor que conhece o que é verdade. A verdade prevalece. O que eu fiz? Eu chamei o pessoal da assessoria, a gente foi para dentro do gabinete da minha sala e eu gravei uma live. Primeiro para explicar o seguinte, eu sou filho de 2 servidores públicos. Minha mãe, professora da rede municipal em Guarulhos. Meu pai, procurador aposentado em Guarulhos. Também sou filho dos servidores. Então assim, não tinha como eu estar ali falando do meu pai e da minha mãe, certo? Se fosse para falar contra e denegrir a imagem do servidor. Claro. Então essa não era a minha ideia. O que aconteceu? Aconteceu que foi tirada uma mensagem de contexto. E aí eu contextualizei, falei na live sobre isso. O que eu fiz no dia seguinte? Eu criei uma agenda de ir pessoalmente até cada secretaria, das principais, assim, das maiores, que são secretaria fim,
E aí eu comecei isso no meio ambiente, eu lembro como se fosse hoje, Secretaria do Meio Ambiente, 400 servidores públicos ali, eu fui vaiado num nível assim, eu fui vaiado por 3 minutos, não é que eu fui vaiado, não, ficaram 3 minutos me vaiando até eu poder falar, e aí eu comecei a falar e dei contexto, perguntei inclusive para eles ali, eu falei, vocês acham que assim, para todo mundo que está aqui dentro, a gente tem 400 pessoas aqui, vocês acham que realmente todo mundo que está aqui, as 400 pessoas, mereceriam estar na mesma posição que elas estão? Você acha que ninguém que está aqui prejudica você, que trabalha duro, que se dedica, que trabalha com vontade de fazer as coisas acontecerem? Você acha que você não é prejudicado por ninguém que está aqui dentro? E aí foi quando eu pratiquei um pouco de empatia da turma ali, e a turma entendeu a minha mensagem, né? E que no fundo era isso que eu estava querendo passar. E aí, Murilo, eu rodei a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Segurança, Secretaria de Transportes, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Governo. Rodei todas as secretarias, Secretaria da Fazenda, rodei todas as secretarias, conversando com o servidor, vivendo ali um momento de maior, assim, pressão, porque imagina que eu chegava, ninguém me cumprimentava, só me vaiavam, né? E depois, quando eu tinha a oportunidade de explicar ali a minha mensagem, a coisa começou a mudar. E foi muito curioso o seguinte, o cara que mais viralizou meu vídeo, que era um agente da Secretaria de Transporte, que foi o cara que conseguiu fazer com que todo mundo me odiasse, esse mesmo cara foi o cara que fez uma selfie comigo e gravou um vídeo comigo, me pediu desculpa e falou, olha só, eu tô aqui porque do mesmo jeito que eu critiquei, eu quero vir e quero explicar o que aconteceu. E aí ele explicou. Então ele foi o cara que mais combateu aquela viralização que tinha. Qual foi o... Foi eu ter ido lá pessoalmente e falado, olha, eu tô aqui pessoalmente. Vocês imaginam o seguinte, se eu não estivesse falando a verdade, se eu não estivesse aqui, eu não viria aqui, certo? Eu ia pedir pro prefeito para me exonerar, eu ia sair fora, mas eu tô vindo aqui. Pensou em sair nessa hora? Então, isso é muito engraçado. Em nenhum momento eu pensei em sair, em nenhum momento eu pensei em jogar a toalha. Ao contrário, eu vi naquele momento de crise, de caos, uma super oportunidade de crescer pessoalmente e mais do que isso, de mostrar quem eu era de verdade, né? E aí olha que loucura, Murilo. O sindicato do servidor público tinha convocado uma greve para outra segunda ou terça-feira. Uma greve contra mim, era uma moção contra mim, que eles iam pedir pro prefeito me demitir. E aí, cara, duas coisas aconteceram. Uma, os servidores que trabalhavam comigo fizeram uma moção a meu favor. Então o cara que trabalhava na minha secretaria, mais de 100 servidores assinaram uma carta dizendo que eu era um cara que trabalhava pra caramba, que me dedicava, que vinha servindo de fato a cidade. Então isso me ajudou muito, porque aí essa moção, a galera falou, pô, mas se quem trabalha com ele, se quem conhece ele gosta, eu preciso pelo menos dar a chance de conhecer, né? E a segunda coisa foi o seguinte, cara, várias pessoas entraram em contato com o presidente do sindicato quando ele convocou a greve, mas uma parada que aconteceu foi muito louca, que esse cara, e eu fiquei sabendo isso nessa sexta-feira à tarde, esse cara na sexta-feira de manhã, na quinta ele tinha convocado a greve e sentado o pau em mim, feito uma carta contra mim. Na sexta de manhã ele foi cortar o cabelo. E o barbeiro virou pra ele e falou, cara, mas você conhece o Rodrigo Barros, o secretário? Ele falou, não conheço, esse cara não vale nada, não sei o quê. Ele falou, cara, você tá errado. Assim, eu conheci esse cara é genial, esse cara tá trabalhando pra caramba, tá ajudando a gente pra caramba aqui. Ele criou Via Rápida Empresas, que já ajudou as empresas que antes se licenciavam em 120 dias, tá licenciando agora em 24 a 48 horas. O cara organizou na verdade aqui a nossa questão empreendedora aqui. O cara tá ajudando a gente pra caramba, tá dando um monte de curso de graça pra gente. O barbeiro, falando pra ele. E aí ele falou que naquela hora foi quando caiu a ficha pra ele, que ele falou, pô, eu preciso realmente dar uma chance de conhecer esse cara. E aí eu fui lá conversar com ele, e ele me contou a história do barbeiro naquele dia. E louco, né? Porque se qualquer outra pessoa, se o governador do estado falasse pra ele isso, tem um peso e tal, mas o barbeiro é uma verdade, né? Exato. E cara, assim, é muito louco isso, porque foi genuíno, né? Assim, primeiro que obviamente eu não pedi nada pra ninguém. É a verdade pura, né? Qual é a chance do barbeiro tá aqui fazendo o jogo? Exato. E aí foi isso que ele pensou. Porque ele já tinha ouvido de outras pessoas. Houveram mais pessoas que ligaram pra ele, inclusive um deles, o Daniel, que era um funcionário meu, que ligou e falou, cara, desculpa, mas é o seguinte, eu tô há 20 anos aqui. Eu nunca vi um secretário trabalhar o que esse cara tá trabalhando, velho. Então assim, calma aí, o que você tá fazendo não tá correto.
né? Então, até agradecer o Daniel, agradecer o Barbeiro também, a galera que ligou pra ele, porque aí fez com que ele se abrisse pra me ouvir. E aí foi muito engraçado porque quando eu cheguei no sindicato com tudo que ele tinha feito, ele falou, cara, eu quero te pedir desculpa aí pelo que eu fiz sem te conhecer, mas eu acho que você errou. Eu falei, então deixa eu te explicar o que você acha que eu errei. E aí eu expliquei, e aí ali a gente conseguiu meio que resolver essa questão. Muita aprendizagem pra todo mundo, né? Não só pra você, né? Cara, pra todo mundo. Todo Inclusive mundo, pra né? quem me julgou pra Pra caramba. quem julgou bastante também, né? E tem uma parada, Murilo, que aí eu também acho o seguinte, cara, a gente faz tanta coisa na vida pensando em como é que o outro tá jogando a gente. Assim, uma das coisas que eu mais aprendi nesse momento também é o seguinte, como vale a pena você fazer sem pensar no julgamento dos outros, sabe? Difícil, mas vale a pena. Difícil, Mas vale né? muito a pena, cara. Difícil. Porque é difícil, é um exercício, mas assim, cara, você fazer a tua verdade, você praticar a tua verdade, aquilo que você acredita, porque no final do dia, as pessoas podem até te julgar de uma outra forma. E aí vai ter sempre vários tipos de julgamento. Mas quem estiver te julgando com amor e conhecer a tua verdade, vai no mínimo, né? Vai no mínimo criar uma perspectiva diferente em relação ao julgamento. Né? Porque quem está te julgando sem amor, daí tem várias razões. Tem desde ciúme, tem desde inveja. Esse não amor que ele tá botando pra você, tá dentro dele. Porque se ele tá botando pra você, daí é culpa minha, entendeu? Tá vindo da luz? Exato. Tá vindo dele. Aí não tem o que eu fazer por ele. Não amor dentro dele. Na verdade, o que tem que fazer é tentar curá-lo, como ajudá-lo a adquirir o amor, né? Sim. E não ficar mais puto porque ele tá me julgando sem amor. Exato. Não, esse não amor tá dentro dele. Exato. Olha que coisa triste. Exato. Cara, sobre isso tudo, o que fica na minha cabeça, tudo que tu falasse, engraçado que eu trouxe esse episódio como gestão pública, mas o que ficou pra mim não tem nada a ver com gestão pública. Tem a ver com a gestão dos julgamentos. Como você consegue não virar uma marionete que a cada julgamento você vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, e aí você não é você é só um... E como você conhece quem é você, Sim. ouve o julgamento sim, mas ele não vem e penetra e assume, ele vem, você observa, né, entende, como a Brené Brown fala, se quem está julgando está no campo de batalha ou está na arquibancada. Exato. Uma coisa está na arquibancada, outra coisa está no campo de batalha, opa, são respeitos diferentes que você tem a cada julgamento. Todos merecem respeito, mas alguns merecem mais se a pessoa está no jogo, né? Lembrar que cada julgamento que vem do outro tem a ver com a forma com que o outro vê a realidade. Cada ser humano vê uma realidade diferente. Cada ser humano vê... Só existe uma realidade, só existe uma coisa, mas cada um vê diferente. É isso aí. E aquelas palavras que vêm da boca daquela pessoa tem a ver com a leitura de realidade que ela tem do mundo, dela mesma e de você. E se há ódio, se há não amor pra você, é porque tá dentro dela isso, porque tá vindo da onde? Então eu acho que isso pra mim, tudo que você falou que ficou mais marcado pra mim, e eu acho que essa é a grande mensagem. Então se você está marionete de julgamento dos outros e não tá vivendo sua verdade, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados 2 insights. E que a hora que eu lancei o Guarulhos 2040 tal, essa galera começou a querer sair de outros lugares, de outras secretarias e vir para esse projeto. Né? Então, assim, eu acho que uma boa liderança, com uma visão bacana e com um grande propósito, você atrai gente muito bacana. E aí vai ter sempre vários tipos de julgamento. Mas quem estiver te julgando com amor e conhecer a tua verdade, vai no mínimo, né? Vai no mínimo criar uma perspectiva diferente em relação ao julgamento. Né? Porque quem está te julgando sem amor, daí tem várias razões. Tem desde ciúme, tem desde inveja. Esse não amor que ele tá botando pra você, tá dentro dele. Porque se ele tá botando pra você, daí é culpa minha, entendeu? Tá vindo da luz? Exato. Tá vindo dele. Aí não tem o que eu fazer por ele. Não amor dentro dele. Na verdade, o que tem que fazer é tentar curá-lo, como ajudá-lo a adquirir o amor, né?